Sabe, existe um mundo inteiro dentro da gente, um território enorme, invisível, que todo mundo habita, mas que pouca gente de fato conhece. Hoje a nossa proposta é mergulhar nesse país interior, a nossa psique, para a gente tentar entender um pouco melhor aquelas forças secretas que nos movem, muitas vezes sem que a gente nem perceba. Para começar, vamos pensar numa cena bem curiosa. Imagina só uma jovem olhando pela janela no meio do inverno e vendo uma coisa que não faz o menor sentido. Uma balsa de banho ali, boiando num lago congelado. O cérebro dela simplesmente ignora, não registra. Só vem depois, quando alguém explica como aquilo seria possível, é que ela finalmente admite: ah, é mesmo, eu vi isso. Essa pequena história é uma janela perfeita para o nosso tema. Ela mostra a facilidade com que a nossa mente rejeita aquilo que não se encaixa nas nossas expectativas, principalmente as verdades do nosso próprio mundo interior. E este aqui é o nosso mapa para essa jornada. Primeiro, a gente vai desenhar o continente da psique. Depois, vamos conhecer uma das suas figuras mais poderosas, o ânimos. A gente vai ver como ele aparece num conto de fadas antigo, aprender como trilhar o caminho da transformação e, por fim, descobrir por que essa exploração toda é tão importante. Vamos lá? Nossa primeira parada, então, é no conceito que é a base de toda essa exploração. A ideia de que a nossa psique não é só um monte de pensamentos soltos, mas um continente inteiro, gigantesco e em grande parte desconhecido. Então, o que é exatamente essa tal de psique? Na visão junguiana, não é só a nossa mente consciente, aquilo que a gente pensa e sente no dia a dia. É a totalidade da nossa vida mental. E a parte de que a gente tem consciência, como dá para ver aqui, é só a pontinha do iceberg. A imensidão que está submersa é esse país invisível do inconsciente. E essa metáfora aqui visualiza isso de um jeito muito forte. Pensa na sua consciência, no seu eu de todo dia, como essa pequena ilha de luz. Em volta dela tem um oceano sem fim, escuro, profundo, pulsando com vida, com correntes e mistérios que a gente nem sonha que existem. Esse oceano é o nosso inconsciente. Agora que a gente já tem um mapa desse continente interior, chegou a hora de conhecer um de seus habitantes mais influentes e complexos. Uma figura central, especialmente na psique feminina, o ânimos. Certo, então o que é o ânimos? A melhor forma de pensar nele é como uma figura interna, uma personificação de aspectos tradicionalmente masculinos no inconsciente de uma mulher. E o mais importante, ele não é um homem de verdade, ok? É uma energia psíquica que molda as nossas opiniões, nosso pensamento lógico, mas que, no seu melhor lado, funciona como uma ponte para a nossa criatividade mais profunda e para o autoconhecimento de verdade. E aqui a coisa fica bem interessante, porque o ânimos tem duas faces. No seu lado negativo, ele é tipo um crítico interno implacável, cheio de opiniões rígidas, destrutivas. É ele que pode convencer a gente de que a culpa é sempre nossa, não importa o que aconteça. Mas, no seu lado positivo, ele é o que se chama de Spiritus Rector, um guia interior que nos conecta com a criatividade, com a inspiração e com uma sabedoria muito profunda. Mas como é que essa briga entre o ânimos bom e o ruim acontece na prática? Acontece que os contos de fadas são quase como mapas antigos da psique. E para a gente ver essa dinâmica em ação, vamos dar uma olhada num conto dos irmãos Grimm, A Guardadora de Gansos, que mostra essa batalha interna de um jeito brilhante. A trama é bem clássica. Uma princesa está a caminho do casamento, mas no meio do trajeto, a própria Aia engana ela e rouba seu lugar. De uma hora para outra, a verdadeira herdeira se vê rebaixada a uma simples cuidadora de gansos, sem identidade, sem poder, até que a verdade, como sempre, dá um jeito de aparecer. E aqui está o pulo do gato para a gente decifrar o conto. Psicologicamente falando, a princesa é o nosso ego, a nossa consciência. A Aia, a traiçoeira, é a nossa sombra, aquela parte da gente que a gente não quer ver. O cavalo que fala a verdade representa a intuição. E o príncipe, o nosso objetivo final, a integração com o ânimos, no seu lado positivo, criativo. Cada personagem é uma peça da nossa própria mente. O ponto crucial da história é este. No momento em que a princesa cede, que ela pega o caminho mais fácil, ela entrega o controle para sua sombra. Traduzindo isso psicologicamente, significa que a parte reprimida de nós assume o comando e se une ao ânimos no seu aspecto negativo. E essa aliança interna, como dá para imaginar, é bem problemática. O conto de fadas nos mostra o perigo, certo? Mas e na vida real? Como é que a gente pode retomar o controle quando a nossa A interior tenta tomar o poder? Como é que se transforma essa dinâmica? Jung nos dá uma imagem muito poderosa: o tubo de ensaio.
Quando surge uma opinião muito forte, muito possessiva, em vez de se identificar com ela, a tarefa é observar. É dizer para si mesmo: interessante esse pensamento. Vou colocar ele aqui do lado, num potinho, para analisar depois, em vez de sair agindo a partir dele. É um ato de distanciamento consciente. E esse trabalho consciente é um processo, claro. Começa com a observação, ver esses pensamentos, essas opiniões fortes, sem se tornar elas. Exige também que a gente assuma a responsabilidade, assim como a princesa aceitou o seu destino temporário. Significa reconhecer que a sombra existe, que ela tem o seu lugar, mas sem entregar o controle para ela. E, por fim, aceitar as consequências das nossas próprias falhas. Pensa nessa analogia que é sensacional. Quando um carro derrapa na pista molhada, o nosso instinto grita para a gente virar o volante para o lado oposto, certo? Só que isso só piora tudo. O movimento correto, que vai contra o instinto, é virar na direção da derrapagem. Psicologicamente, a lógica é a mesma. Em vez de lutar contra a nossa falha, contra a sombra, a gente precisa se virar na direção dela. É nesse ato corajoso de aceitação que, paradoxalmente, a gente recupera o controle. Mas, vamos ser sinceros, esse é um trabalho difícil, né? Então, por que ter todo esse esforço? Qual é o propósito maior de mergulhar nessas partes mais sombrias e desconhecidas de nós mesmos? A pergunta que fica é: isso é só um exercício de autoajuda ou tem implicações maiores? A resposta da psicologia profunda é que as implicações são enormes, não só para o indivíduo, mas para o mundo todo. Durante a Segunda Guerra, a analista Barbara Hanna teve um sonho muito chocante, em que o diabo dizia para ela que a culpa da guerra era, de certa forma, das mulheres. A interpretação aqui não é literal, óbvio, mas simbólica. A culpa vinha de uma omissão, a falha em lidar conscientemente com a esfera do eros, da relação, da conexão, do entendimento do lado sombrio. Quando esse trabalho interno não é feito, ele deixa um vácuo. E esse mal que não é integrado individualmente transborda e é projetado no mundo, se manifestando como conflito coletivo e destruição. Isso nos leva à conclusão fundamental de Jung: conhecer a si mesmo, especialmente a nossa própria capacidade para o bem e para o mal, não é um luxo ou um passatempo egoísta. É talvez a responsabilidade mais fundamental que qualquer um de nós tem. É a única forma de parar de projetar a nossa própria escuridão nos outros e, com isso, parar de alimentar os grandes conflitos do mundo. No fim das contas, a jornada para dentro desse país invisível não é uma fuga do mundo. É talvez a contribuição mais essencial que podemos oferecer a ele. A verdadeira questão não é se vamos encontrar nossa sombra e nosso ânimos, porque o encontro é inevitável. A questão é como escolheremos nos relacionar com eles quando esse momento chegar.